Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. E Jesus continuou dizendo aos discípulos na explicação da parábola do semeador, palavras que se encontram na narrativa de Mateus, capítulo 13, versículo 19, na narrativa de Marcos, capítulo 4, versículo 15, e na narrativa de Lucas, capítulo 8, versículo 12. O caminho a cuja margem a semente caiu são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, que a escutam e de cujos corações mal a tem escutado o espírito maligno, Satanás, o diabo, a vem arrancar, pelo temor de que esses, crendo, se salvem. A palavra do reino quer dizer os ensinamentos dados por Jesus para que os homens aprendessem a merecer o reino dos céus. Conquanto não fosse o próprio Deus, ele podia dizer que personificava a palavra dos céus, por ser de Deus o órgão que se fizera carne no entender dos homens que o julgavam encarnado como eles, no invólucro corporal humano, mas que na realidade se fizera carne, encarnando apenas visualmente num perispírito tangível, num corpo perispirítico incorruptível. Quanto às expressões espírito maligno, Satanás, diabo, empregadas para exprimir a mesma coisa, são sinônimas. Como já o temos dito, designam figuradamente, de modo emblemático, os espíritos maus, espíritos de erro e de mentira, espíritos inferiores, impuros, levianos ou perversos. Falando do espírito maligno, de Satanás, do diabo, que arranca do coração do homem a palavra do reino, pelo temor de que, crendo, o homem se salve, aludia Jesus aos espíritos maus que se congregam em torno dos que não lhes resistem e se esforçam por impedi-los de sair da situação precária em que se encontram. A crença humana na personificação de Satanás, do diabo, com seu inferno eterno, se originou da necessidade de materializar os símbolos, a fim de os tornar perceptíveis à matéria. Foi um freio, um meio de infundir terror salutar durante os séculos que a humanidade terrena tem atravessado. Como impedir que o espírito humano modifique as verdades ao sabor das suas necessidades? Como impedir que o homem explore o homem, que o inteligente domine o crédulo, que o forte esmague o fraco e que, para consegui-lo, empregue os meios a seu alcance? Qual freio mais próprio do que o terror para ser usado naquela época de ignorância e de barbárie em que começou o reino de Lúcifer? O terror era o meio de que se podia lançar mão tanto contra o forte quanto contra o fraco. Era um jugo que se aplicava igualmente a todas as frontes. Era um freio que domava todas as naturezas. Não reproveis que tal tenha se dado. O que na antiguidade se passou com os hebreus e depois convosco tinha que ser assim. Impotentes teriam sido então a lei de amor e de meiga caridade que vos pregamos hoje, a lei natural e imutável da reencarnação que vos revelamos sem véu em seu princípio e nas suas consequências, leis que pela reparação, pela expiação e pelo progresso vos mostram o caminho que tendes de percorrer
para entrardes, purificados e santos, no reino dos céus, isto é, para chegardes à perfeição. Leis que vos mostram o Deus de amor, o Deus paternal e bom, conduzindo-vos pela sua onipotência ao seu seio, sob a ação da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia infinitas. Ao fogo das paixões humanas foi preciso contrapor um fogo ainda mais ardente, capaz de abalar aqueles homens de ferro, que sem isso se houveram estrangulado uns aos outros desapiedadamente. O que se deu tinha que se dar. A fonte era boa, mas o homem a turvou e o lodo das paixões humanas continuou a escurecê-la. Hoje, pela nova revelação, restituímos ao manancial a sua limpidez de outrora e a fonte de vida, em vez de cair sobre pedras que seriam arrastadas pela torrente, vai deslizar tranquila e calma por sobre dourado saibro que lhe formará o leito. Nada mais dos vãos temores, úteis todavia naqueles bárbaros tempos. Abaixo a exploração do homem pelo homem. O ignorante deixará de ser presa do instruído, porquanto a ciência tem que se universalizar. O forte não mais esmagará o fraco, porquanto a força do primeiro não servirá senão para amparar o segundo. O poderoso não mais pisará a fronte do pequenino, porquanto, ao contrário, se abaixará cheio de solicitude para tomar o outro nos braços e ajudá-lo a erguer a cabeça para o céu. Cada século tem tido suas criações destinadas todas ao progresso da humanidade. Comparai, julgai, aproveitai, mas não reproveis. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.